Tudo comportadas, né, pastor Jurante? Ó, maravilha. Oh, glória. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Dão glória a Deus. Sem perca de tempo, abra aí a sua Bíblia. Vamos entrar aqui no momento da palavra. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, do verso de número 21 ao verso de número 27. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, do verso 21 ao verso de número 27. Pedir a algum dos obreiros aí, por gentileza, que puder, me tragam água, por gentileza. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, olhe para a telinha. Diz assim, eu vou lendo essa daqui, que se eu for ficar lendo essa aqui, as lâmpadas aqui de frente, depois eu fico ceguinho. Então vou ler nessa aqui, tá bom? Só para vocês entenderem porque eu estou dando as costas. Diz assim: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que? Vamos repetir isso mais uma vez. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo. Fala isso para essa pessoa que está do seu lado aí, ó. Tudo é possível ao que crer. Verso 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Guarda essa frase, essa resposta desse homem. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e gritando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Verso 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu. E ele fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Ó Deus eterno e bendito, Senhor, como é bom estar na tua casa. Como é bom poder ter esse privilégio de louvarmos e engrandecermos o teu nome. E nesse momento, Senhor, a tua palavra há de ser apregoada. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra, Senhor. Que essa noite a semente que é a tua palavra venha cair em bom coração que é a terra. E que ela produza, Senhor, frutos dignos de arrependimento. Para que o teu nome, ó Pai, seja glorificado, exaltado mais uma vez neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Então, glória a Deus, por gentileza. Queridos, esse texto, ele me chama muita atenção e me desperta algumas coisas dentro dele. Se nós pegarmos o capítulo de número 8 e o início do capítulo 9, você vai perceber que Jesus, ele está ali nos termos de Betsaida. E ali ele está operando sinais, ele está operando cura, milagres. E 6 dias depois, ele vai agora subir o monte, que é o início do capítulo de número 9. O texto vai dizer que ele se afasta. Jesus já estava naquela localidade. E
ao subir o monte agora, ele vai deixar embaixo, na parte de baixo da cidade, 9 discípulos. Ele separa para subir a esse monte alto, Pedro, Tiago e João. Ele separa esses 3, leva consigo agora a um lugar, a uma montanha alta, para poder orar, e deixa os outros 9 na parte de baixo da cidade. É interessante que mesmo com a vida tão corrida que Jesus tinha, de estar ensinando, de estar pregoando, Jesus sempre tirava um tempo para poder falar com o Pai, sempre tirava um tempo para poder orar, para poder estar falando com Deus. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é: eu sei que a nossa vida é corrida, e quanto mais, meu pastor Antônio, o tempo passa, parece que o dia de 24 horas ele encurtou. Eu não sei se é só comigo, ou se isso também acontece com você. Parece que a gente acorda acelerado. A gente já vive, Cristiano, acelerado. A gente já vem para a igreja acelerado. E quando a gente para descansar, parece que é pouco tempo também para o descanso, porque automaticamente estamos acelerados. Mas em meio a tudo isso, eu preciso te chamar a atenção para algo. Em meio a toda essa correria, você não pode deixar de orar ao Senhor. A vida do cristão, ela tem que estar pautada, cercada por oração. Oração, jejum e leitura da palavra são pelo menos 3 coisas que todo cristão ele deve manter sobre a sua vida: palavra, jejum, oração. Jesus ele vai se apartar e junto com ele vai levar Pedro, Tiago e João. A Bíblia não vai dizer qual é o monte que ele vai, só diz que ele se separa para um lugar alto, uma montanha alta. E durante esse processo de oração, Marcos, aqui o texto que nós lemos, ele vai narrar que agora 2 figuras aparecem ali. Uma ele vai chamar de Moisés, e a outra ele vai chamar de Elias. Perceba que durante esse momento agora, em que Jesus está orando, há 2 cunhos proféticos que se manifestam naquele lugar. Um é Moisés representando a lei, e outro é Elias representando o ministério profético. E Jesus está ali. O texto vai continuar dizendo que em meio a essa oração que ela é tão intensa, as suas vestes começam agora a transfigurar, ao ponto de ficar tão branca, que o texto em si, ele enfatiza dizendo que nem sequer o melhor dos lavadeiros deixaria uma veste tão branca, e aquela era mais branca do que a neve. Seu ser está uno, está conectado, está atrelado, está aliançado. Seu nível de espiritualidade com o Senhor, e isso vai refletir nele, ao ponto que os discípulos que ali estão, Pedro, que é o mais ousado, ele se atreve a chegar perto. E talvez, eu me lembro, lendo isso aqui hoje, eu me lembro ainda no começo da minha caminhada, quando eu parava, pastor, perto dos pastores, sabe, professores de seminários, professores de escola dominical, e no início da minha caminhada, eu queria chegar perto ali para poder ouvir o que eles estavam falando, porque eu queria aprender, mas eu não tinha base nenhuma para poder conversar com eles, porque afinal de contas, aquilo que eles falavam era algo muito alto para mim poder atingir, mas a curiosidade me atraía para perto. Eu fico imaginando Pedro nisso aqui, porque o texto vai dizer que Jesus estava conversando com Moisés e com Elias. E eu fico pensando sobre uma estratégia que Pedro utiliza, que está dentro do texto, onde ele se aproxima de Jesus para saber mais ou menos o que era aquilo, evangelista, qual era o intuito daquela conversa, qual eram os mistérios, Adriana, que estavam sendo revelados ali, qual era o tipo de conversa que eles estavam tendo. Aí Pedro usa uma estratégia. Qual é a estratégia? Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Foi o álibi que ele achou para poder se aproximar. Mas o que me chama a atenção, que nessa ordem, ele coloca primeiro o Senhor Jesus, depois Moisés, depois Elias. Eu vou repetir, o que ele está falando, só preparar um ambiente, ele está falando
primeiro para você, Senhor. Os outros que esperem, mas a primeira coisa que eu quero entregar primeiro é para você. Então, se tem algo que eu tenho que fazer primeiro para você, Senhor. E depois que aquilo passa, dá uma glória a Deus por gentileza. Essa cena passa, eles vão descer a montanha, eles vão descer o monte. O texto vai dizer que agora Jesus vira para eles e fala o seguinte: ó, não conte para ninguém o que aconteceu aqui, aquilo que vocês viram, até que chegue o dia em que o Filho do Homem há de ressuscitar. Então não conta nada para ninguém, porque eu preciso entender que existem coisas e mistérios de Deus que só podem ser contados no momento certo e na hora certa, em meio a pessoas certas. O nosso grande problema é que muitas vezes Deus traz revelações profundas, espirituais, da parte dele para a gente, e a gente começa a contar para quem não tem o nível de espiritualidade que a gente tem para poder entender aquilo que Deus nos deu. Então Jesus agora, sabendo do nível espiritual deles, falou assim: não conta, não fala nada para ninguém, até que chegue o momento certo. E Jesus agora está descendo a montanha junto com Pedro, Tiago e João. Descendo agora, ele vai em direção onde estavam os discípulos, os 9 que haviam ficado na parte de baixo. Quando ele chega junto com Pedro, Tiago e João, havia uma grande confusão na parte de baixo agora. Qual era a confusão? A confusão era um bate-boca que estava acontecendo. E com quem era esse bate-boca? Com os escribas. Havia o povo e havia ali alguns escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os doutores da lei. Eles tinham autoridade, sendo reconhecido por um sacerdote ou por um líder governamental, para que eles pudessem estar agora traçando pontos da lei e ensinando. Muitos deles Jesus chamou eles de hipócrita. E por que Jesus chamou eles de hipócrita? Porque eles conheciam o que era certo, mas faziam e viviam de forma que era errada. Então Jesus chama eles de hipócrita. E é interessante que quando Jesus desce agora e vê a cena, está uma verdadeira confusão. E por que essa confusão está? Por que está esse bate-boca? Você já reparou que de repente você nem é visto direito onde você mora, na rua onde você está, mas basta algo acontecer, basta uma situação ou um problema acontecer, uma discussão acontecer, que a rua enche para ver o que está acontecendo. Se tem um bate-boca ali na frente, as pessoas da rua saem para poder ver o que está acontecendo. Imagina essa situação agora, porque não era comum, principalmente os discípulos de Jesus estar envolvidos em meio a isso. Isso vai fazer com que uma multidão agora cerque e comece a observar, e os discípulos discutindo com os escribas. É dentro desse cenário que Jesus chega, um momento totalmente adverso. E quando Jesus chega, ele vê aquela cena. De um lado está os discípulos tentando achar um argumento ou uma resposta para algo que eles não conseguiram. Do outro lado estão os escribas agora apontando e chamando eles até de herege, ou assim, se levantando como uma heresia, adorando a Belzebu, como muitos fariseus haviam chamado Jesus também. A discussão estava armada, o circo estava armado, tudo estava acontecendo naquele momento, no exato lugar. E é nesse momento que Jesus chega. E quando Jesus chega, a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar: por que os escribas estão agora discutindo com os seus discípulos? O que ocasionou isso? Por que isso ocorreu? Até que de repente sai um homem do meio da multidão. E esse homem, Alana, ele que sai do meio da multidão, parece que ele chega perto de Jesus e fala assim: Senhor, a culpa é minha. Isso tudo está acontecendo por causa de mim. Por quê? Porque eu tenho um filho, Senhor. Eu tenho um filho que ele tem um problema. Ele tem um espírito, toma ele, deixa ele mudo, surdo. E por diversas vezes, Senhor, já lançou ele na água, já lançou ele no fogo,
já lançou ele em meio às pedras. E Senhor, aqui grifo meu, não está na Bíblia não, mas para você entender, eu ouvi falar que tu estava aqui na cidade e resolvi te procurar, mas como eu não te encontrei, agora é Bíblia, eu vi os teus discípulos, e eu resolvi pegar eles agora e levar até a minha casa, para poder apresentar a eles o problema que eu tenho dentro da minha casa. E seus discípulos oraram, mas eles não conseguiram expulsar o espírito maligno. Essa é a cena que Jesus chega. Está ali os escribas agora, os discípulos acuados, apáticos, temerosos, porque não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. Uma multidão ao redor, Pedro, Tiago e João, Jesus chegando nesse ambiente, e um pai frustrado, procurando socorro. Eu não sei o que fez você vir aqui nessa noite. Talvez você que está me assistindo aí pelo canal do YouTube, na sua casa, sentado no sofá ou deitado na cama. Talvez você não tenha condições de vir aqui hoje à igreja, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Não importa onde você esteja, não importa o ambiente que você esteja ouvindo e assistindo esse culto, Jesus tem o poder de entrar nesse ambiente e libertar aquilo que precisa de libertação, trazer cura para aquilo que precisa de cura e operar milagre para aqueles que precisam de milagre. Talvez o ambiente seja totalmente fora de contexto, mas isso não impede Jesus chegar no ambiente. Eu vou repetir, talvez o ambiente que você se encontra seja totalmente fora de contexto, mas isso não impede ele de chegar lá. Talvez a tua vida esteja uma confusão, talvez muitos dedos estejam apontados para você, talvez você esteja passando por um turbilhão de problemas emocionais que não encontra saída, mas eu tenho uma palavra para você: Jesus chegou no ambiente. Oh glória, eu sinto a presença dele aqui. Eu vou repetir isso aqui mais forte: Jesus chegou no ambiente da tua vergonha, Jesus chegou no ambiente da tua dor, Jesus chegou no ambiente. É esse cenário. O homem se apresenta para Jesus, teus discípulos não conseguiram. Os escribas apontando, o povo vendo, os discípulos acuados, e um pai em busca de socorro, em busca de ajuda. Eu não sei se você veio buscar aqui ajuda, ou para você ou para alguém da tua casa, mas eu tenho algo para liberar que Deus ministrou no meu coração para essa igreja aqui nessa noite. E qual é? Ele hoje vai de encontro àquilo que você precisa. Aí esse pai se apresenta a Jesus, meu pastor Donias. E quando esse pai se apresenta a Jesus, é interessante, se você ler o texto, dá a entender nas entrelinhas que ele está ali, mas o filho que tem um problema não. Porque quando os discípulos vão lá, porque tem coisas que a gente quer resolver, a gente quer tratar e não quer que saia dentro das quatro paredes. A gente tenta resolver esse problema lá dentro, porque afinal de contas, aquilo que acontece aqui dentro ninguém vê do lado de fora. Então vamos tratar aqui. Só que o problema não foi resolvido pelos discípulos. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo um pai que tentou de todas as formas encontrar um meio para trazer cura, alívio para o sofrimento desse filho. E quem sabe tenha sido a última esperança desse homem, tenha sido os discípulos. E ele está frustrado. Ele está frustrado. Ele está decepcionado. Porque onde ele achou que teria agora provisão e socorro, não veio a provisão, não veio o socorro. E ele se apresentando a Jesus, ele deixa bem claro: eles não conseguiram. Jesus pergunta assim: aonde está o menino? Vamos lá para o texto? Volta lá no verso de número 22. Olha o que o pai fala: e muitas vezes o tendo lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Presta atenção nisso. O pai está pedindo compaixão, o pai está pedindo socorro. Olha o que coloca o verso de número 21.
Verso 21, grava isso. Perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede? E ele disse-lhe: desde a... Vamos trocar em miúdos agora. Essa é a cena. Jesus está ali, os discípulos estão apáticos de um lado, do outro lado Pedro, Tiago e João, a multidão e os escribas. Cenário. Aonde está o menino? Está em casa. Manda-o buscar. Aquilo que é o problema que está interno, que ninguém vê, meu professor Cristiano, que ninguém sabe, agora, diaconisa Vanessa, vai ser exposto. O que está escondido dentro, o problema dentro, para o lado de fora, diácono Daniel. E é isso aqui que mexe comigo, porque tem horas que Jesus, ele quer pegar aquilo que está lá dentro, que a gente não consegue resolver, e trazer para fora, para mostrar para todo mundo que ele tem poder de fazer aquilo que ninguém pode. Traz o menino, o problema que está dentro, vem para o lado de fora, pega a dor daquele homem que está lá dentro e traz para o lado de fora, expõe. Alguém pode pensar: eu quero ver agora. Se na parte de dentro da casa o discípulo passou vergonha, agora ele vai passar vergonha em público. E sabe o que me chama a atenção? Ô Larissa, que tem gente que está assim: olha para a nossa vida, olha para a nossa casa, olha para o nosso ministério, aí fala o seguinte: ei, já passou vergonha lá dentro, eu quero ver agora, vai passar vergonha do lado de fora em público. Mas se esqueceu que quem deu a ordem para trazer para a presença foi Jesus. Traz, ô glória. Aí o menino vem, aquilo que estava oculto agora é revelado. Está entendendo aonde eu estou chegando? Aquilo que estava guardado, isolado, encoberto agora é trago para o lado de fora, está sendo exposto. Quando o menino se apresenta perante Jesus agora, presta atenção no quadro. Vem cá, meu pastor Jurandir, me ajuda a pregar aqui. Vem cá, meu pastor. O quadro é exatamente esse, Lília. Vem cá, meu pastor. A gente vai sair na internet. Jesus está conversando com o pai. Aí Jesus vai fazer assim, falar para ele assim: traga o menino. Aí o menino vem. Quando o menino vem, olha o que vai acontecer. Verso de número 19. Coloca o verso 19. E ele respondendo e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me, no caso trazer o garoto. Verso 20. E trouxeram, e quando o viu, logo o espírito agitou. O que mais? Agitou com violência. E caindo por terra, revolvia-se e espumando. A situação é essa: Jesus está falando com o pai e o menino vem. Quando o menino chega e olha para Jesus e o pai, na mesma hora o espírito maligno toma conta do menino. Não é à toa que ele toma posse do menino, porque tudo quanto ele queria era que a atenção deles voltasse para ele. E muitas vezes nós temos que estar apercebido no mundo espiritual, quando o inimigo usa de um subterfúgio ou um gatilho para nos desconectar de olhar para ele. Eles estão conversando, e quando o menino chega, automaticamente o inimigo toma posse dele. E logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado. Imagina a cena, irmão. Não é qualquer pessoa, é o filho desse homem. Imagina você mãe, imagina você pai agora, num ambiente que nem esse, você veio buscar socorro, e na hora que teu filho é apresentado agora, ele cai num estado que nem esse. Como você ficaria? Mas olha, Jesus está praticamente trazendo a centralidade agora da atenção daquele homem para ele. O inimigo fez o jovem cair, ele está endemoniado, caindo por terra, revolvia-se e espumando. Verso 21. Essa é a situação. E Jesus, está aqui, olha o que Jesus faz. E perguntou ao pai dele: quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse:
Desde a infância. Opa, calma aí. Perceba que durante nenhum momento, toda a situação acontecendo, Jesus deu trela para o inimigo. Jesus continuou, André, na conexão, falando com o pai, para que o pai não fosse levado pela situação que o filho se encontrava. Mas a pergunta de Jesus tem algo tremendo. Perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede? Desde a infância. Quando Jesus faz essa pergunta, não é para poder saber se o que ele vai fazer, o que ele tem que libertar, vai ser mais difícil. Não é isso. É para que hoje nós pudéssemos entender, e ele estava ensinando os discípulos, que existem coisas na nossa vida do presente, que é apenas sequela de algo do passado. Então o pai está dando uma resposta: isso acontece desde a infância. Então o problema, pastor, não é o presente. O presente é apenas um sintoma que é causado por algo lá atrás. Algo aconteceu na vida dessa criança, desse jovem, ainda na infância, e que abriu uma lacuna, abriu uma brecha, aonde o inimigo se aproveitou, se apoderou para poder tomar posse da vida desse jovem. E sabe o que me chama a atenção, meu pastor? Que se olhar para a vida desse pai, parece ser um cara bacana, gente boa demais, um pai que já tentou de tudo. E nessa noite estou pregando para alguém que assiste aí pelo canal do YouTube, e para aqui, para toda a ICER, e para onde se estender esse canal do YouTube, que tem pessoas que muitas vezes são crentes, são pessoas bacanas, legais, que estão na igreja, vêm para o culto, mas não conseguem se libertar do problema que carrega e acompanha há muitos anos. Isso não é de hoje. O sintoma não é de hoje, mas ele é algo do passado. Começou no passado, porque foram violadas na infância, porque foram agredidas na infância, porque a vida conjugal dos pais foi tão dilacerada e tão terrível, que essa pessoa cresceu dizendo assim: eu nunca vou ser feliz no casamento, eu nunca vou ter uma família estabilizada. Eu conheço um amigo que durante o período da pandemia, logo quando começou da Covid-19, ele comprou mais ou menos quase 30 quilos de arroz, congelou, comprou mais uns 30, cozinhou e foi estocando dentro de freezer. E quando eu cheguei na casa dele, eu falei assim: por que, rapaz? Ele: porque eu já passei muita fome na minha vida, e se acontecer algo, eu tenho arroz de sobra. Por que são isso? São gatilhos que são acionados no presente de situações do passado. Tem pessoas hoje que não conseguem se relacionar no casamento, ter uma vida alegre, feliz no casamento, porque foram violadas na sua infância. Não é de hoje, não é agora. Jesus está querendo tratar o foco, o que está acontecendo agora. Jesus quer ir na causa, o que causa aquilo. E essa noite aqui Deus está falando assim: eu quero ir lá na causa. Eu quero te libertar de uma vez por toda. Porque não adianta você vir e voltar do mesmo jeito, carregando esses traumas, essas dores da sua casa, da sua família, daquilo que você viu no relacionamento dos seus pais. Eu tenho um amigo que ele trabalha 24 horas direto. E eu perguntei: rapaz, por que tu não para nunca, nem tira férias? Ele falou assim: porque eu me lembro que meu pai bebia tanto, chegava em casa sem ter dinheiro para nada, a gente passava dificuldade em casa, gastava tudo com bebida no bar. Porque coisa da infância, que agora estão refletindo numa vida de casado no presente. Só que Jesus hoje quer se relacionar com você no teu presente, te curar do teu passado, porque Ele tem um futuro brilhante para você. Quando que isso aconteceu? Quando isso sucede? Quando sucedeu isso? E ele disse: desde a... Quantos jovens, adolescentes, crianças, que hoje são adultos e jovens adultos, que trazem consigo marcas e sequelas de traumas do passado, na sua infância. Eu sei o que é isso, eu tenho isso, eu tenho um quadro desse da minha família, que não consegue ser feliz, não consegue, porque está preso aos gatilhos do passado.
está atrelado. A Jesus agora quer libertar de uma vez por todas. Nós temos aqui o culto de libertação. Só que libertação não é culto, a gente apenas intitula. Libertação é um processo, Fábio. E o que Jesus vai fazer agora aqui é uma libertação na vida desse jovem. E ele vai ter que passar por esse processo. Aonde? Onde aconteceu? Na infância. Você consegue perceber isso hoje? Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer o seguinte: hoje eu quero tratar você de traumas da sua infância, do seu passado. São reflexos do passado. Reflexos do verso 22. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água, para o destruir. Perceba, o inimigo tomou conta daquele jovem. Olha o que o pai vai dizer. E muitas vezes tem lançado aonde? Para fazer o quê? Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de... O que o pai está dando é o quadro daquilo quando o inimigo toma posse desse menino, faz com ele. Deixa eu falar algo para você. Nunca na nossa história tivemos um quadro tão grande de jovens que cometem suicídio. Tu acha que isso é à toa? Que isso foi do nada? Se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém que cometeu um suicídio e perguntasse assim: você queria morrer? Ele ia falar com certeza não. Aí tu pergunta: então por que você fez isso? Porque ele estava com um problema e não sabia como resolver. E aí uma brecha foi aberta e o inimigo utilizou aquilo que aconteceu com ele, fazia com que ele se lançasse no fogo, na água, para o destruir. Mas tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe o que esse homem está falando? É alguém que buscou socorro em tantos lugares, pastor, que a fé dele foi abalada. Ele não conseguia mais vislumbrar o milagre, por tantas portas que bateu e não conseguiu socorro. Tantos lugares que ele foi e não teve sucesso. Aí ele entra: mas se tu podes. É alguém que a fé, eu não sei você, mas eu já passei por situações assim. De repente você já passou por situações assim, que em meu processo tão difícil tu fala assim: Senhor, será? Se tu pode fazer, então faça, que eu não estou aguentando mais. A gente começa a questionar o poder de Deus, se Ele pode ou se Ele não pode. E a palavra que eu tenho para você hoje: está na hora de deixar de questionar se Ele pode ou se Ele não pode. Está na hora de tu acreditar que tudo é possível aquele que crê. Glória. Talvez chegou aqui com a enfermidade, aí tu está falando: Senhor, se tu podes, Ele pode. Talvez tu chegou aqui para buscar pela tua casa, aí tu fala: Senhor, se tu pode, Ele pode. De repente chegou aqui para buscar pelo teu casamento, indo por água abaixo, se tu pode, a palavra é: Ele pode. Tudo é possível. Só depende de você, só depende de mim. Fala para alguém que está do teu lado assim: tudo Ele pode. Para de questionar a sua fé. Fala para ele, fala para ela: está na hora de começar a botar a fé em prática. Ele está na casa, Ele está na casa. Está na hora de começar a exercitar a fé. Olha o cenário, o problema está aí. Tu consegue vislumbrar esse problema agora? Só que agora esse problema não está com você dentro da tua casa isolado. Jesus está no meio do ambiente. Você não está mais sozinho. O teu problema que estava trancado lá, só você, ele não está lá. Agora tu colocou ele na presença de Jesus. Aí está dizendo: se tu pode, se tu pode, olha, faz o quê? Ajuda-nos. Quando um filho sofre, os pais também sofrem também. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aleluias. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Quem crê aí, dá um glória do tamanho da tua vitória, meu irmão.
Sabe o que Jesus está falando? Ei, rapaz, não lança tudo nas minhas costas, não. Tu perguntou se eu posso, eu devolvo, eu falo para você, se tu podes crer, tudo é possível. O quê? Não lança tudo nas minhas costas para eu fazer sozinho, não. Vamos fazer esse ambiente mudar juntos. Eu vou melhorar. Teve pouca gente que entendeu. Eu vou falar para esse lado aqui, ó. O milagre que você vai vivenciar, você vai vivenciar ele de mão dada com Jesus. Aqui para o meio, aquilo que ninguém mais acreditava na tua família, Jesus está entrando lá, está mudando o quadro e está te chamando para viver o sobrenatural. Aqui para a minha direita, à esquerda da igreja, hoje Jesus está entrando nesse ambiente, e aquilo que era vergonha, Ele está mudando o quadro. Esse filho te fazia vergonha, vai te dar honra, vai ter honra, vai ter honra, vai ter honra, vai ter honra. Glória, glória, céu, que andará e depois se acanto é. Ele está curando nessa noite, Ele está curando. Vamos fazer juntos, porque milagre se vive junto com Ele. Milagre se vive junto com Ele, pastor Antônio, pastora Valéria. Verso 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Tu percebeu que o momento em que Jesus está falando com ele, por ele ouvir a palavra, e Paulo vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, começou a surtir efeito na fé dele. Eles não entenderam. Enquanto Jesus está falando com ele, está liberando uma palavra sobre a vida dele. E durante o processo, Jesus libera uma palavra sobre a vida dele. A fé que antigamente ele estava duvidando alguns minutos atrás, já está começando a entrar em ação. Por quê? Por causa da palavra. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isaías 55:11 vai dizer: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo para qual foi enviada. Jeremias 23:29 vai dizer: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha, o fogo que limpa, que queima, que purifica, o martelo que quebra o coração de pedra e dá o coração segundo o coração de Deus. Oh glória! Salmo 119, verso de número 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso de número 18, vai dizer: desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, ou seja, da tua palavra, palavra, palavra. Isaías 40, verso de número 7, seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre, todo o sempre, todo sempre. Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, palavra, palavra que sai da boca do Senhor. Receba a palavra. Ela está mudando o ambiente, ela está mudando o nível da tua espiritualidade com Ele. Enquanto a palavra é liberada, ela está quebrando os traumas. Enquanto a palavra é liberada, ela está tratando, ela está gerando cura, ela está operando milagre. Palavra. Ajuda a minha incredulidade. Verso 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Só para quem deu glória lá atrás. O processo que tu está vivenciando hoje, tu nunca mais vai voltar a vivê-lo. Aquilo te causa vergonha e dor, tu não vai mais viver vergonha e dor. Aquilo que te feria, te magoava, hoje está recebendo cura e tratamento para a tua alma. Sai. O texto vai dizer, verso 26. E ele clamando e agitando com... Perceba que antes, pastor, o cão é sujo, o capiroto é traiçoeiro, ele é covarde.
Porque Jesus dá uma ordem para ele sair, Lília. Mas até antes de sair, ele já quer sair fazendo barulho, causando arruaça. Olha o que ele vai fazer: agitando com violência. Irmãos, eu não consigo dimensionar que tipo de violência que o inimigo causou ali. Mas sei de uma coisa, que ele teve que sair, Fala para esse irmão, para essa irmã que está ao teu lado assim: eu não sei o que o inimigo causou lá, mas que hoje ele sai. Dá um glória. Até fazendo barulho ele tem que sair. Até gritando ele vai ter que sair. E ficou um menino como? Morto. Aí, meu pastor, tu imagina a cena. Caiu lá durinho, professor Cristiano, o menino. Para quem está desconectado, não entende as coisas, os mistérios de Deus, está falando, morreu. Se já estava ruim, imagina agora. Jesus expulsou o espírito maligno levou até a vida, caiu duro, morreu. Tem muita gente que está achando que depois tu veio buscar Jesus, está vendo o inimigo gritando, causando arruaça. Para eles o inimigo está fazendo o estado ficar pior do que o primeiro, mas na verdade ele está dando gritos de derrota dele e partindo. Aí quem não consegue enxergar vai olhar e vai falar assim: ah lá, só foi entrar para a igreja, parece que ia melhorar, o negócio piorou. Eu não sei se isso acontece contigo, mas eu quero que você entenda, não é que está piorando, é que Jesus está organizando um ambiente para o milagre ser realizado. Então vai ter hora que parece que está bagunçando o negócio. Não, o inimigo vai querer gritar mais alto, o vento vai se levantar, o mar vai ficar revolto, mas nada saiu do controle dele. Para muitos está dizendo o seguinte: agora eu quero ver esse filho se libertar disso, agora eu quero ver a filha se libertar daquilo, eu quero ver essa família agora ficar de pé, a família acabou. Que nada, aonde Jesus chega, morto tem que ressuscitar. Aonde Jesus chega, o ambiente muda. Aonde Jesus chega, milagre acontece. Eu não sei se tu entende isso, mas eu tenho uma palavra: aquilo que parecia e está morto, hoje ele levanta, hoje ele isso, vem, Michel, eu vou encerrar. Aí, meu pastor, glória, Deus eterno e bendito. O espírito de suicídio vai bater em retirada. Não vai ter morte dentro dessa casa. Esse jovem, essa jovem não vai cometer suicídio. Jesus entrou no ambiente. Glória. Para muitos está morto. Muitos estão olhando agora para o nosso quadro e dizem assim: acabou. Verso 27. Aí para aquilo que os outros estão achando que está morto, mas Jesus tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluias. Mas Jesus tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluias. Aleluias. Fazendo acontecer aquilo que ninguém pode fazer. Não tem como colocar alguém de pé sem estender as mãos. Não adianta querer falar ou pregar para alguém se levantar sem primeiro você estender as mãos. Atos capítulo 3, lembra lá do coxo, lá na porta do templo. O texto vai dizer que Pedro e João olha para ele e vai dizer: não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Se levanta aí. O texto vai dizer que tomou pelas mãos e o levantou, e imediatamente os seus artérios ou tornozelos se endireitaram.
Não tem como colocar alguém de pé sem primeiro endireitar os pés. Estou falando assim: eu quero fazer da tua casa um manancial de milagre e de bênção. Só que para que tua casa se torne isso, eu preciso tratar você hoje aqui. Eu quero te colocar de pé. Eu quero te colocar de pé. Eu quero te colocar de pé. Oh, glória. Eu sinto a presença de Deus aqui, queridos. Obrigado, meu pastor. De repente você veio aqui nessa noite e está passando muitas crises, muitas guerras, vivenciando muitas coisas, que ao olhar só um pouquinho lá para trás, você vê que teus pais já passaram por isso, seus avós passaram por isso, e que isso de alguma forma gerou marcas na sua vida, talvez nem tão obstante da idade que você tem, ou para outros ainda, bem na sua juventude, na sua adolescência, ou na sua infância. Hoje à noite isso é quebrado nas nossas vidas. Hoje à noite, daquilo que nos feriu, nos magoou, bater em retirada. Porque tem algumas coisas que a gente não consegue vivenciar na presença de Deus, porque algumas coisas ainda estão travadas na nossa vida. E não é de agora, mas são marcas do passado. E parece que todas as vezes quando está cicatrizando, Ingrid, alguém enfia o dedo lá, e a ferida, ela nunca fecha, ela nunca cicatriza. Aí o Senhor está falando assim: eu quero derramar um bálsamo hoje nessa tua dor. Eu quero fazer você viver um milagre. Você viveu o que você nunca viveu. Eu quero orar por você e com você que eu estou a orar. Esse é o teu momento, essa é a tua hora. Eu sinto a presença de Deus aqui, querido. Eu não falo isso como jargão de pregador. Eu falo isso porque eu sinto a presença dele aqui em nosso meio. Você tem um minutinho para sair do seu lugar e vir aqui na frente, enquanto o ministério de louvor louva. E eu quero orar por você e com você. Eu quero orar por você e com você. Um minutinho que você tem. Talvez teu processo seja dentro da tua casa, que para muitos não tem mais jeito, e isso já abalou até mesmo a sua fé. Sai do seu lugar e vem aqui na frente.